Os riscos oferecidos pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças, e também da Zika vírus, estão maiores na capital. Isto porque pesquisa domiciliar feita no mês passado pela Secretaria Municipal de Saúde, divulgada nesta quarta, constatou, bom, se foi nesta quarta, foi ontem, né? Divulgada ontem, constatou que 86% dos 49.639 imóveis tinham focos do mosquito. Para especialistas, as causas para a multiplicação de focos caseiros podem ser atribuídas ao armazenamento indevido de grandes volumes de água, por medo da escassez, e à falta de cuidado com recipientes, como vasos de plantas. Situações como essas, combinadas às altas temperaturas, favorecem a proliferação do mosquito. A pesquisa chamada Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti também apura se há larva do Aedes nas residências. E o cenário que se encontrou é considerado recomendável pelo Ministério da Saúde. A cada 100 imóveis pesquisados, em menos de um foi encontrado foco do mosquito. Até outubro deste ano, foram confirmados 15.430 casos de dengue, um aumento de 408% em relação a 2014, quando foram 3.037 registros. 2 pessoas morreram em função da doença. Qualquer pessoa hoje que queira iniciar a prática de exercícios físicos regulares, em academia ou por conta própria, independentemente da idade, sabe que não pode começar de forma aleatória, sem critérios e sem avaliação médica. É consenso que todos, iniciantes ou não, devem primeiro fazer exames e testes com médicos especialistas. O teste mais comum solicitado pelos médicos é o teste ergométrico, ou teste de exercício. E para falar desse procedimento e alertar sobre a sua importância, nós recebemos a médica cardiologista e médica de medicina nuclear, Ivana Sena. Ela é coordenadora da unidade de medicina nuclear do Hospital Vila da Serra. Como vai? Tudo bem? Prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu, Barroso. Aquela palavra ali que foi usada, que aleatoriamente, né? As pessoas muitas vezes vão para o exercício de forma aleatória, sem se preparar, sem procurar o médico. Principalmente o pessoal mais jovem, né? Acha que está livre de qualquer tipo de doença. Não é bem assim, né? Não, não é. Na verdade, o teste ergométrico é um exame feito num ambiente médico com um cardiologista que conduz o procedimento e ele reproduz, o objetivo do exame é fazer com que a pessoa saia da condição de repouso, da condição basal e faça um esforço físico controlado, supervisionado por um cardiologista. É aquele esforço físico que eu já esteira. Fiz com aquelas... Exatamente, a gente monitoriza o paciente. Todo monitorado, né? A palavra é monitorado. Monitorado. Né? A gente registra o eletrocardiograma do paciente. Inicialmente, o exame ele começa com uma entrevista do cardiologista com o paciente para obter informações a respeito da vida dessa pessoa, né? Condições, por exemplo, como se o indivíduo é sedentário, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele é tabagista, se ele tem os níveis de colesterol e triglicéridos elevados, se ele tem uma história familiar importante de doença coronariana, como angina, infarto, morte súbita. Se ele toma medicamentos se ele toma outros. medicamentos, quais os medicamentos que ele usa. Então, tudo isso é muito importante para a gente poder estratificar esse paciente, ou seja, avaliar o risco que esse indivíduo tem de ter um problema cardíaco mais sério. Então, por isso que é importante que a pessoa, antes de começar uma atividade física maior, uma caminhada ou corrida, ela faça o teste ergométrico para que ela possa ver o comportamento do eletrocardiograma em exercício, se ele faz arritmias cardíacas quando ele se faz esforço, o comportamento da pressão arterial, o comportamento, se ele tem dor no peito ou não com exercício, porque a angina é uma dor que é desencadeada pelo esforço físico ou pelo estresse emocional, que pode levar a um infarto. Olha, e isso, existe um mito
É um mito aí, um mito que está espalhado aí no meio de todos que fazem esporte, que fazem exercício, que fazem academia, que essa preparação médica, cardiológica, essa avaliação, ela é feita só em pessoas de 40 ou 50 anos a mais, que tem mais de 40 ou 50 anos. Isso é um mito, né? Não é um mito. Hoje em dia, a idade não é uma variável única para ter doença cardíaca. A gente pode ter, por exemplo, em adultos jovens, arritmias que são desencadeadas pelo esforço. Atletas, a gente vê muito frequentemente falar que um atleta teve uma morte súbita jogando futebol. Mesmo muito jovem, Muito jovem. A gente tem malformações cardíacas, a gente tem malformações de artérias coronárias, que são até, às vezes, que são congênitas. Então, claro que a doença obstrutiva coronariana, que provoca, que faz com que as pessoas tenham angina ou infarto, ou que tenham que fazer angioplastia ou cirurgia, é uma doença do envelhecimento. Ela acontece mais, em indivíduos mais idosos, né? Mas hoje em dia, com o estilo de vida que as pessoas têm tido, com o estresse acentuado e cotidiano, com a obesidade, com o sedentarismo, o tabagismo e o colesterol muito alto, indivíduos com 28, 25 anos também podem ter infarto. Isso não é uma coisa tão incomum hoje na nossa realidade. Agora, mesmo essas pessoas mais novas, além da avaliação cardiológica, tem de fazer também o teste ergométrico? Sim, de preferência sim, porque a gente pode ter arritmias, por exemplo. Às vezes a gente tem malformações cardíacas, até mesmo do tecido de condução que a gente fala, o tecido nervoso do coração, que pode levar a arritmias, a taquicardias ventriculares, fibrilação, arritmias que colocam em risco a vida do indivíduo. Então é sempre bom. A medicina ela é bacana quando ela é preventiva. Então, antes da gente começar a fazer uma atividade física... Esse é o grande caminho da medicina. É o grande caminho da medicina. A gente prevenir e que no Brasil, segundo fatos. Estatísticas aí, a medicina preventiva no Brasil é muito frágil. Frágil, muito porque frágil. O acesso à informação, o acesso aos exames complementares é muito limitado. Né? A gente não tem uma cobertura adequada pelo Sistema Único de Saúde. A gente pode ver que não é uma grande parte da população que tem acesso à medicina, aos planos de saúde, né? À medicina suplementar. Então, assim, os exames particulares são muito caros para a população de modo geral, né? Então, se a gente tivesse acesso, se esse acesso fosse universal, né? Seria muito melhor, né? Agora, para quem pode, naturalmente, né? Tem pessoas que realmente não podem, né? Quem hoje faz exercício sem ter nenhuma avaliação médica, deve imediatamente procurar pelo menos um cardiologista e um ortopedista, né? Seria o caso. Porque assim, a atividade física é sempre o melhor caminho. É sempre muito bom fazer atividade física. É bom para a redução do colesterol, é bom para a redução de pressão arterial, é bom para o controle do peso, é bom para diminuir a depressão. É bom para a redução do açúcar no sangue. Depressão, você falou, até aquela química que sai. Exatamente. Como é que ela chama? A endorfina, a serotonina, são hormônios que fazem as pessoas ficarem mais leves, mais alegres. Bem-estar. Aumenta a perfusão cerebral também. Então, a atividade física é sempre uma prática muito boa e saudável e é sempre o melhor caminho. Mas a gente deve sim fazer uma avaliação prévia e o teste ergométrico é uma ferramenta que é muito disponível, existem serviços de ergometria espalhados por Belo Horizonte inteira, é um exame relativamente barato, os planos de saúde cobrem, então é sempre bom o indivíduo, antes de começar a fazer uma atividade física regular, ver se está tudo bem quando ele se exercita, se o eletro está normal, se a pressão arterial se comporta de uma forma normal, se ele tem alguma arritmia cardíaca ou não quando ele se exercita, a capacidade física dele atual. Então, a gente vai avaliar essa capacidade física e fazer a prescrição do exercício para aquele indivíduo. Então, a atividade física vai ser individualizada, que é muito bacana. E tudo isso é importante. O comportamento se aquele indivíduo que faz uso, que ele é um hipertenso, por exemplo, e faz uso de alguma medicação para redução da pressão arterial, se quando ele se exercita, realmente a pressão arterial dele está sob controle ou não. Né? Isso aqui que você está colocando é muito importante, né? As pessoas vão fazer exercício físico só pensando que vai emagrecer, né? Não. Só pensando em estética.
Não, isso é um investimento na saúde total, né? E no Total. envelhecimento de qualidade, né? As Sim, pessoas têm sim. que pensar que a atividade física é importante até mesmo para a gente envelhecer bem, tanto do ponto de vista cardiovascular quanto ortopédico, né? Ossos, né? Ossos, articulações, Coluna. músculos, coluna. O corpo agradece muito quem faz atividade física e vive mais e vive melhor. Corpo, a alma, a cabeça. A alma, a cabeça. Tudo, né? Tudo. Que beleza. Eu lhe agradeço muito as informações, viu? Nós que Seja agradecemos. sempre bem-vindo aqui ao Redação e boa noite. Boa noite. Boa Eu que noite. agradeço. O Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.